Oi, gente. Vamos lá para a gente finalizar sobre a produção do cimento. E hoje vamos estudar as suas as oi, corta as Peraí que eu vou parar para me falar de novo. As exigências das normas para a produção do cimento quanto à sua composição física. Aê, palmas, saiu. Então vamos lá, né? Vamos lá, vamos. Então, quanto às exigências físicas, né, nós temos as características físicas, né, quanto à sua finura. Então, as dimensões dos grãos do cimento, eles podem ser avaliadas por meio de vários ensaios, porém, praticamente só se utiliza os seguintes ensaios, que é o peneiramento ou pela superfície específica, tá certo? São dois ensaios de finura para saber a questão da granulometria do cimento. Outro é o início e o fim de pega, né? O início de pega, o tempo de início de pega determinado de acordo com a norma 7515, deve ser no mínimo de 1 hora, e em obras especiais a gente utiliza um tipo de ativador que retarda essa pega, ou seja, você pediu um cimento lá na fábrica de cimento, pediu uma argamassa, né? Um concreto para concretar a sua laje, e aonde você pediu fica 1 hora e meia de distância da sua obra, certo? Então, o que acontece? Você liga lá para os caras, lá para a fabricação do concreto, e diz, olha, nesse concreto eu quero que você coloque um retardador de pega para 2 horas, certo? Por quê? Porque quando a gente sabe que o cimento... Oxe, saiu. Quando você sabe que o cimento ele começa a sua pega no início de 1 hora, quando você coloca esse ativador para retardar a pega, você consegue mais tempo, certo, pessoal? Então é bem interessante isso, certo? E o fim de pega ele deve ser no máximo de 10 horas, que se faz o ensaio facultativo, ou seja, se quiser, tá bom? Também nós temos a expansibilidade, que é de acordo com a norma 7515, né? A presença do alto teor de magnésio no cimento Portland, ele poderá, né, em certo caso, provocar efeitos expansivos no concreto, né? O mesmo pode ocorrer com a presença de cal livre no clinker, né? Os ensaios estabilizados por normas, eles devem ser feitos a frio e a quente, né? Com a pasta preparada com cimento em exame, e o afastamento medido nas extremidades das agulhas deve ser inferior a 5 milímetros. Então, é mais um ensaio para descobrir a expansibilidade, né? E a resistência à compressão, pessoal, é uma característica mais importante do cimento Portland e é determinado por um ensaio descrito na norma 7215. Esse ensaio à compressão, pessoal, a gente faz em forma de cilindro, né? Aqui no Brasil, estou falando no Brasil, é um cilindro, pessoal, não meu desenho de péssimo. É um cilindro, certo? Nesse cilindro, a gente costuma separar na obra uns 3 cilindros, porque a gente bota para fazer um ensaio a compressão de 1 dia, 3 dias ou 7 dias, ou de 7, 14 e 21 dias, certo, pessoal? Então, esse cilindro, se eu não me engano, ele tem, não sei se é 30 centímetros de altura, eu não me lembro, mas na apostila de vocês tem, eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu abro aqui. Só para me mostrar para vocês quanto tem. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Ele tem uma. Ele tem. Cadê? Só para me confirmar com vocês se é 30 centímetros mesmo. Dançar, pessoal. Dançar. Oh, Jesus, cadê? Especiais. Ixi, ainda tô aqui. Aí.
que eu achei, só um minuto. Físico. Tá aqui, resistência à compressão. Lá na página, pessoal. Tá aqui, ó. Então, o nosso cilindro, ele tem de 5 centímetros de diâmetro por 10 centímetros, eu pensei que era 15 centímetros, né? 10 centímetros de altura, certo? Enquanto, pessoal, nos outros estados, certo? Eles adotam um cubo, certo? Um cubo que coloca na prensa. Aqui no Brasil é um cilindro, tá bom? Então é diferente, tá certo? E esses cimentos, eles devem apresentar as seguintes resistências, né? Por exemplo, o cimento Portland comum tem que ter a resistência de 8 MPa aos 3 dias. Aqui no caso, pessoal, é o tipo 250. O tipo 250, tipo 320 e tipo 400. Tá certo? Então, cada um ele apresenta uma resistência diferente entre 3, 7 e 28 dias. O 28 dias, pessoal, é quando a gente, pela norma, ele atingiu a sua resistência mais alta. Mas isso não quer dizer que ele possa atribuir mais resistência com o passar do tempo. Pode sim, não tem nenhum problema. Tá certo? Então, aqui são os tipos, as resistências à compressão que cada tipo de cimento ele atinge, tá certo? Veja aqui pela norma, pessoal, o Ari, ó, de alta resistência inicial, aos 3 dias ele tem 11 MPa, né? Enquanto lá naquele estudo que a gente deu, acho que foi a aula retrasada, né? Ele fala que no primeiro dia ele atingiu 24 MPa, eu acho que foi isso. Extraordinário. Outra característica física é a hidratação do cimento Portland, que é uma questão bem complexa, né? Ela é vista, né, da forma da cristalização das reações químicas. Então, eu não vou entrar nessa questão, mas só para dizer que existe essa questão de hidratação, né? Então, o que é a cristalização dessa questão da hidratação do cimento, pessoal? A cristalização, né, são os compostos anidros do cimento que reagem com a água, né, dando origem aos compostos hidratados de duas categorias, que são os compostos cristalinos hidratados e o gel. Então, esses cristais aciculares, eles se acabam se entrelaçando à medida que avança o processo de cristalização, certo? Criando uma estrutura que vai assegurar a resistência típica das pastas, argamassas e concretos. E os espaços, eles são preenchidos por um gel, né? Hidróxido de cálcio e água, certo? Então, assim, pessoal, essas segundo as características físicas do cimento, certo? Então, nós finalizamos a questão da produção dos aglomerantes, né? Principalmente na produção do cimento, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, voltem às aulas, certo? Voltem às aulas, porque eu costumo voltar à questão das explicações. E podem falar comigo, certo? Então, um abraço, até a próxima aula.